Olá, tudo bem? Eu sou Glaucio Nascimento, ginecologista obstetra e especialista em medicina fetal. Estamos dando continuidade aí ao curso de anomalias fetais e vamos passar agora para a coluna vertebral. Lembrando que esse curso ele é gratuito da Fetal Medicine Foundation. Vamos falar desse tema importante que é a coluna vertebral e dentre as patologias principais da coluna vertebral que iremos abordar, nós temos a hemivértebra, a espinha bífida aberta e o teratoma sacrococcígeo. Vamos começar falando então da hemivértebra. A hemivértebra ela ocorre em 1 a cada 200 nascimentos, é mais comum em mulheres do que em homens. O diagnóstico ultrassonográfico, após 12 semanas, a coluna ela é distorcida nos cortes sagital e coronal, resultando em escoliose. A hemivértebra aparece como uma estrutura óssea triangular, menor que uma vértebra normal, atuando como calço sobre vértebras normais adjacentes. Anormalidades associadas, a incidência de anomalias cromossômicas não é aumentada. As síndromes associadas mais comuns são a de Jacob-Levin, que é autossômica recessiva com vértebras fundidas, escoliose, alinhamento de costelas anormal, Klippel-Feil, a anomalia autossômica recessiva ou dominante, fusão das vértebras cervicais, associação Vactel, que é esporádica, são defeitos vertebrais e defeito septal ventricular, atresia anal, fístula traqueoesofágica, anomalias renais, displasia radial e artéria umbilical única. Também o complexo OEIS, que é onfalocele, estrofia cloacal, ânus imperfurado e defeitos de coluna. É um complexo esporádico. As anomalias estruturais, elas são principalmente musculoesqueléticas, geniturinárias e cardíacas e são vistas em 70% dos casos. Como investigação, deve ser realizada a ultrassonografia detalhada, ultrassom 2D e 3D da coluna para definir a extensão da hemivértebra e excluir lesão de cordão medular, segmento ultrassom a cada 4 ou 6 semanas para monitorar a evolução da escoliose, parto, assistência obstétrica e parto de rotina, e prognóstico se isolado em 75% dos casos não há progressão da escoliose ou essa ocorre lentamente, porém 25% apresenta rápida progressão aos 2 e 3 anos de idade. Associada a outros defeitos estruturais, reservado com alto risco de morte neonatal. Recorrência vértebra única, isolada, não há risco aumentado, múltiplas vértebras isoladas em 5 a 10%, parte de condição autossômica recessiva, 25%. Vamos mostrar, então, um caso de hemivértebra, um caso de 17 semanas, começando aqui. Nós vemos aqui realmente uma distorção na coluna, no corte aqui sagital. Parece como um calço, né? Tá por cima, né? Das vértebras adjacentes. E aqui você vê, né, a escoliose, né? E a presença das hemivértebras. Um caso 3 de 20 semanas, também uma hemivértebra. Vê um aspecto meio triangular mesmo da vértebra, né? Bom, e é isso sobre hemivértebra. Vamos passar agora para falar da espinha bífida aberta. A prevalência da espinha bífida, ela ocorre em 1 para cada 1.000 fetos com 12 semanas. O diagnóstico da espinha bífida requer exame sistemático de cada arco neural, desde a região cervical até a sacral, tanto no corte transversal como no longitudinal. No corte transverso, o arco neural normal aparece como um círculo fechado com pele íntegra cobrindo, enquanto que nos casos de espinha bífida, o arco tem forma de U e a meningocele abaulada adjacente, um cisto de parede fina ou mielomeningocele. A extensão da lesão de qualquer cifoescoliose associada é melhor avaliada no corte sagital. A localização da espinha bífida aberta, ela é lombosacral em 65%, ela é sacral em 24%,
ela é toracolombar em 10% e cervical em 1%. A espinha bífida aberta é associada a uma formação de Arnold-Chiari tipo 2, com deslocamento caudal do tronco cerebral e obliteração da cisterna magna, bem comum a malformação de Arnold-Chiari tipo 2. Com 11 a 13 semanas, no corte sagital médio da cabeça, a parte inferior do cérebro, entre o osso esfenoide anteriormente e o osso occipital posteriormente, pode ser dividida em tronco cerebral anteriormente e uma combinação do quarto ventrículo e cisterna magna posteriormente. Na maioria dos casos, o diâmetro do tronco está aumentado. A distância entre o tronco e o osso occipital está diminuída. E a razão entre esse tronco cerebral e o osso occipital é maior do que 1. No segundo trimestre, mais de 95% dos fetos apresentam cavalgamento dos ossos frontais, que é o sinal do limão, a obliteração da cisterna magna com ausência do cerebelo, ou curvatura anormal dos hemisférios cerebelares, que é o sinal da banana. Grau variável de dilatação ventricular está presente em todos os casos de espinha bífida ao nascimento, mas em apenas 70% dos casos no segundo trimestre. Anormalidades associadas às anomalias cromossômicas, principalmente a trissomia do 18, genes mutantes únicos e diabetes maternos, ou a ingestão de drogas antiepilépticas estão ligadas a aproximadamente 10% dos casos. Sabe por que as drogas epilépticas estão associadas a 10% dos casos? Porque inibe uma enzima chamada de hidrofolato redutase, alterando o metabolismo do ácido fólico, que é muito importante na formação do tubo neural. Mais uma vez, salientamos a importância da suplementação adequada, não apenas de ácido fólico, mas também vitaminas do complexo B, né, B2, B1, a B6, além da B9, que é o ácido fólico, vitamina D, ômega 3, são diversos os nutrientes associados com a metilação do DNA e a formação do tubo neural. Como investigação, ultrassonografia detalhada, cariótipo fetal na presença de anomalias associadas, segmento ultrassonográfico a cada 4 semanas para monitorar a evolução da ventriculomegalia e possível escoliose, além do desenvolvimento de pé torto, principalmente na Arnold-Chiari tipo 2. Terapia fetal, fechamento intrauterino de espinha bífida por cirurgia aberta com esteroscopia ou por fetoscopia, reduz a necessidade do shunt pós-natal e pode melhorar o desenvolvimento motor e a função urológica. Parto, assistência obstétrica e parto de rotina, não há evidência que a cesariana reduza o risco de deficiência. A taxa de mortalidade, mas existe uma tendência a realizar a cesariana para cirurgia subsequente, se for o caso. A taxa de mortalidade em 5 anos é aproximadamente 35%, com 20% morrendo nos primeiros 12 meses de vida. Aproximadamente 25% dos fetos com espinha bífida são natimortos. As crianças sobreviventes, em geral, têm paralisia dos membros inferiores, incontinência urinária dupla, apesar de hidrocefalia associada, que requer cirurgia. A inteligência, em geral, é normal. Recorrência pai ou mãe com um filho afetado, 5%. 2 filhos afetados, 10%. Olha aqui, ó, o que eu falei, suplementação da dieta materna com folato. 3 meses antes e até 2 meses antes após a concepção, reduz o risco de recorrência em aproximadamente 75% dos casos. Vamos mostrar agora o vídeo da espinha bífida aberta. Então, o caso de 16 semanas, onde aqui, ó, observa um cavalgamento ali da espinha e um defeito que pode ser visto tanto no corte sagital como no corte transverso da espinha bífida. O sinal do limão, o crânio fica em formato de limão. E aqui a gente também observa o sinal da banana, com o curvamento do cerebelo. Outro caso, o caso 2, Timeniga melocelo lombo-sacral, presença da imagem cística bem evidente. Mais uma vez o sinal do limão e o sinal da banana. O caso 3,
Ó, um defeito pequeno aqui da coluna sacral, mas observado também no corte coronal. E aqui voltando ao caso 1. Vamos passar agora para o teratoma sacrococcígeo. Teratoma sacrococcígeo ocorre em 1 para 20 mil nascimentos. É o teratoma fetal mais frequente. O diagnóstico ultrassonográfico, geralmente sólido e cisto por cístico, múltiplos cistos irregulares em forma e tamanho. O tumor pode ser completamente externo, parcialmente interno e parcialmente externo, principalmente interno. Anomalias associadas à incidência de anomalias cromossômicas e síndromes genéticas não é aumentada. Hidronefrose devido à compressão ureteral em caso de tumores internos. Tumores grandes podem resultar em anemia fetal e trombocitopenia devido a sequestro de hemácias e plaquetas pelo tumor. Insuficiência fetal, hidropsia e placentamegalia devido à circulação hiperdinâmica como resultado de shunt arteriovenoso. Polidramnia devido à transsudação direta para a cavidade amniótica e poliúria fetal secundária à circulação hiperdinâmica, além da síndrome do espelho materno, sobrecarga hídrica e pré-eclâmpsia. Como investigação, nós temos a ultrassonografia detalhada, incluindo ecocardiograma para avaliação da função cardíaca em medida do pico de velocidade sistólica da artéria cerebral média, para o diagnóstico de anemia fetal, e ultrassom a cada 2 ou 3 semanas para monitorar o crescimento do tumor, função cardíaca, pico sistólico da cerebral média e volume do líquido amniótico. Coagulação a laser dos vasos tumorais, guiada por ultrassom, transfusão intrauterina e amniodrenagem podem se tornar necessários. O parto deve ser realizado em hospital com UTI neonatal e cirurgia pediátrica. Eu tive um caso bem interessante aí de um teratoma sacrococcígeo, né? A mais precocemente, se houver evidência de restrição do crescimento, hipóxia fetal e hidropsia, a via, ela em geral é cesariana se o tumor é grande e houver evidência de insuficiência cardíaca. O prognóstico, mortalidade perinatal em aproximadamente 50%, principalmente devido ao parto prematuro, consequência da polidramnia, com feto hidrópico que requer cirurgia neonatal de grande porte. As cirurgias complicadas, especialmente com tumores que se estendem para a pelve e o abdômen, podem resultar em lesão nervosa e incontinência. Da importância da ressonância magnética, que eu não sei, eu acho que não foi colocada aqui como rotina na Phytomedicine Foundation, mas é interessante para identificar a extensão da lesão. Então, pode resultar em lesão nervosa e incontinência se ela se estender para a pelve e o abdômen, o teratoma. O tumor ele é invariavelmente benigno no período neonatal, mas o atraso da cirurgia ou remoção incompleta pode resultar em transformação maligna em aproximadamente 10% antes dos 2 meses de idade e 80% até 4 meses de idade. Recorrência, graças a Deus, não há risco aumentado. Vamos passar aqui para um caso de 13 semanas de um teratoma sacrococcígeo. Observa-se aqui uma tumoração na região sacral do bebê. Muitas vezes o Doppler pode ajudar até na identificação desse teratoma. No caso 2, com 21 semanas, sejam áreas hiperecogênicas com áreas císticas de permeio. Essa é a característica do teratoma. Bom, passamos aí para a parte da coluna vertebral e no próximo vídeo falaremos um pouquinho das anomalias da face. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.